we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Oi, pessoal! A gente vai fazer agora a questão 23 da página 37 de matemática. Lá tem algumas situações para nós resolvermos problemas. Então, coloca lá que nós temos várias situações no dia a dia que nós usamos a multiplicação e a divisão. Esses daqui são os dois símbolos dessas contas. Então, vamos ver o que acontece numa loja de material de construção. Letra A. Uma loja de material de construção carregou na primeira semana 38 caminhões com 2.500 caixas de azulejo. Então, cada caminhãozinho tinha esse valor. Eu poderia somar 2.500, 2.500, 2.500, quantas vezes? 38 vezes. Para que fazer isso? Então, eu posso pegar 2.500 vezes 38. Então, o número maior sempre está em cima, tá? Agora, na segunda semana, carregou 42 caminhões. E dessa vez, os caminhões tinham 1.900 caixas de azulejo, cada um. Então, na segunda semana, tinha 1.900 caixas de azulejo. E cada caminhão que carregou as 1.900 caixas foram quantos caminhões? 42 caminhões. Então, a conta de vezes fica assim. E aí, a gente resolve. Bom, para resolver, então, eu começo sempre pelo direito. E aí, a gente resolve, então, a primeira semana, depois a gente resolve a segunda semana, e aí a gente junta para descobrir quanto é que as duas semanas juntas eles venderam de caixas de azulejo. Então, vamos lá na primeira semana. Vou começar sempre pelo lado direito. 8 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Eu não posso colocar o 4 aqui. Por quê? Porque eu ainda tenho conta. Então, eu vou subir o 4. Esse primeiro aqui, gente, é só pra gente lembrar que é a primeira semana. Vou apagar daqui para não ficar confuso, tá? Bom, agora eu multiplico 2. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Agora eu vou multiplicar o 3. Para eu não me confundir, vamos fazer um xizinho nesse 4 aqui, para lembrar que nós já usamos ele. E aí a gente coloca o 0. Sempre na conta de vezes com dois números, antes de multiplicar este, eu preciso colocar o 0 aqui embaixo. 3 vezes 0, 0. Cuidado para não se confundir com esse monte de 0, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Subo 1. Ó, por que é bom a gente riscar? Para não se confundir. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Conta de adição, de mais. Agora, é só eu somar. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 2, 9. Conto 3, 1, 2, 3, pinguinho. Para eu saber direitinho qual é o valor. Então, 38 caminhões com 2.500 caixas de azulejo dá quanto ao todo? 95.000 caixas de azulejo. Vamos para a segunda semana? A segunda também eu vou tirar aqui para a gente não se confundir. A segunda semana, então, tem 1.900 caixas de azulejo. E quantos caminhões? 42 caminhões. Vamos lá. Sempre por aqui primeiro. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Subo 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Já usei o 1, risco já para não me confundir. E coloco 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Subo 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Agora, vou fazer a conta de mais. Lembra sempre que
quando a gente termina a conta de multiplicação com dois números, a gente tem que somar depois. Conta de mais. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 8 mais 0, 8. 6 mais 3, 9. 7. 1, 2, 3, pinguinho. Então, 42 caminhões com 1.900 caixas dá 79.800. Tá. A pergunta depois é: lembra que quando a gente faz problemas, a gente tem que ver qual é a pergunta, né? Eu sempre falo isso. Quantas caixas carregaram entre as 2 semanas? Entre essas 2 semanas, na primeira tem isso e na segunda tem isso. Como é que eu faço? Junto tudo, não é? Então, para juntar tudo, eu vou pegar este com mais esse. Aí vocês façam a conta de mais e mandem a foto para mim. Bom, então na questão A, você tem que pegar isso mais isso, não é? 95.000 mais 79.800, para descobrir os dois juntos, na questão A. Agora, na questão B, ele quer saber qual a diferença entre a quantidade de caixas que foram carregadas na primeira e na segunda. Lembra que eu sempre falo para vocês a palavrinha diferença. Essa palavrinha diferença quer dizer o quê? Entre essa e essa tem diferença, porque essa aqui tem mais e essa aqui tem menos. Quanto a menos? Quanto a mais? Sempre que a gente quer saber isso, é conta de... Tomara que você tenha falado aí de menos, isso mesmo. Então, na B, em vez de a gente colocar os dois juntos e somar, na questão B, você vai subtrair para descobrir a diferença. Isso é na questão B, tá? Para você descobrir a diferença das coisas, sempre você vai fazer conta de menos. Agora a questão C, lá da página 38. No depósito da loja de material de construção, há 1.850 sacos de cimento, que serão distribuídos. Então, tem 1.850 que vai ser distribuído. Vai um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Então, pensa, imagina 1.850 sacos indo igualmente para 24 lojas. Imagina. E aí, o que eu faço? Que conta que eu faço? Eu tenho que dividir esses sacos, ó. Imagina, dividindo. Então, eu vou fazer conta de divisão. Quando a gente arma a conta de divisão, a gente arma desse jeito, com a chave. Agora, complicou. Complicou porque dentro da chave tem dois números. E aí? Tem a tabuada do 24? Não, ninguém tem tabuada do 24 dia. Ah, mas a gente pode fazer? Vamos fazer a tabuada do 24? Então, eu imagino que aqui 24 vezes 1. Vou fazer aqui no cantinho. Se eu pegar uma vezes o 24, dá quanto? Dá 24, né? E se eu pegar duas vezes 24? E aí? É 24 mais 24, que dá 48. 3 vezes 24, 72. Como é que eu fiz isso, tia? É só ir aumentando 24. 48 mais 24, 72. E assim por diante. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso encontrar este númerozão aqui dentro. Se eu for fazendo a tabuada, eu vou chegar no 1.850. Mas, em vez de eu chegar lá no 1.850, vamos diminuir este número? Eu não posso pegar só o 1, porque o 1 é menor do que o menor número aqui na tabuada. E se eu pegar o 18? Também não dá. Então, eu tenho que pegar 185. Então, 185 eu tenho que chegar no resultado até 185, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui a tabuada. Opa, passou. Passou. Então, se eu queria 185,
Passei, eu não posso passar. Então, eu tenho que pegar um número antes. Quem que deu antes? O 7. Por quê? Porque 7 vezes o 24, eu tenho 168. Bom, então, 185 aqui dividido por 24. 7 vezes o 24, aqui. 7 vezes o 24 dá 168. Agora, eu vou tirar, vou fazer de menos, para ver a diferença. 5, eu tiro 8? Não consigo. Então, eu vou fazer as trocas. 15 menos 8, 7. 7 menos 6, 1. 1 tira 1, 0. 17 dividido por 24, eu consigo? Tenho 17 no 24? Não, ele é menor que 24. Então, eu vou baixar o próximo número, que é o 0. 170 dá para dividir por 24? Dá. Qual que é o número? Qual é o mais próximo, anterior do 170? Isso mesmo, o mesmo. 168, que é o número 7. Então, 7 vezes 24 dá 168. Repetido, tia. Não tem problema. Por quê, então? Porque eu preciso dividir o 170. Então, 7 vezes o 24, 168. Mesma coisa, vamos fazer conta de menos. 0 não consigo tirar, então vamos fazer as trocas. 10 tira 8, 2. 6 tira 6, 0. 1 tira 1, 0. E aí? Acabei os números, não tem mais número para descer e não deu número exato. Então, 1.850 sacos de cimento, dividido entre 24 lojas, vai sobrar saco de cimento. Quantos vão sobrar? 2. Se fosse alguma coisa que desse para a gente cortar no meio, a gente continuaria a conta. Aí eu desceria um 0 aqui, dava uma vírgula para este número e continuaria. Mas saco de cimento dá para cortar ele no meio para vender? Não, não dá. Então, quer dizer que cada loja vai ficar com 77 sacos de cimento e sobram 2, restam 2. Agora, na letra D, está perguntando assim: quantos sacos o depósito precisaria ter para que cada loja recebesse 80 sacos? Se cada loja recebeu 77, para chegar em 80, faltam quantos? 77, 78, 79, 80. Faltam 3. Então, cada loja chegando em 80 teria que ter 3 sacos por loja a mais. Se são 24 lojas e cada loja teria que ter 3 sacos a mais, eu poderia fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 24 vezes. Em vez de fazer isso, a gente faz uma conta de multiplicação. Tá, então eu vou descobrir quantos sacos faltam para cada loja ter 3 a mais. E aí você faz a conta de multiplicação aí na letra D. 3 vezes 4, 12. Subo 1. Preciso cortar o 1 aqui? Não, porque não tem outro número. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, precisa de 72 sacos a mais. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi: quantos sacos o depósito precisaria ter? 72 sacos só? Não. 1.850 mais 72. Então, para cada loja ter 80 sacos de cimento, faltam 72 no total. Mas lembra que já estava sobrando 2 sacos? Então, na verdade, não faltam 72, faltam 70. Então, nós vamos pegar 1.850, que já tinha no depósito, e adicionar 70, para saber quantos que teria que ter no depósito ao todo. Letra E. Antônio foi à loja de materiais de construção para comprar azulejos para colocar
em uma cozinha que está reformando. Ele disse que vai colocar 32 azulejos em cada fileira. Tá. Sabendo que em 14 caixas há 910 azulejos. Então, se a gente pegar 14 caixas, todas elas juntas, tem 900 azulejos. A pergunta é: quantos azulejos vem em cada caixa? Então, toda vez que você precisa saber as partes, a gente faz uma conta de divisão. Porque eu não quero saber todos eles juntos. Aliás, eu já sei. Todas as caixas juntas dá 910 azulejos. Todas elas juntas dá isso. Eu quero saber quanto tem em cada uma dessas 14. Opa, 2 números de novo. Tenho a conta da tabuada do 14 para eu ir lá buscar? Não tenho. Toda vez que o número aqui é 2, são 2, a gente faz a tabuada dele. Então, vamos lá fazer a tabuada dele. 14 vezes 1, 14. Vamos ver o primeiro número que eu vou ter que dividir? 9 não dá, porque 9 é menor que 14. Então, eu pego 91. Quer dizer que eu tenho que chegar aqui até 91. Então, a gente continua lá. 14 vezes 2. 14 mais 14, 28. 14 vezes 3. E aí, eu continuo. Passou. Toda vez que eu passo, eu paro. E aí, eu não posso pegar o 7, porque 14 vezes 7 é 98, tá maior. Então, eu pego o diante, o menor, que é o 6, porque 14 vezes 6 é 84. Mesma coisa. 84 para chegar em 91. Faço conta de menos. 1, tira... Ó, aqui é até mais fácil do que eu fazer a conta toda de menos. Eu vou contando até chegar em 91. Em vez de fazer a conta de menos, que eu teria que fazer aqui as trocas, é mais complicadinho, a gente vai contando. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Então, falta 7. 84 até 91, falta 7. Pronto. Em vez de fazer aquelas trocas, se confunde todo, pronto, já sei. Agora a conta não terminou, porque ainda tem número para a gente descer. 70 dividido por 14. Vou lá na tabuada do 14 que eu fiz. Tem 70 lá na conta, na tabuada que a gente montou? Tem. Quem é? É o 5. 5 vezes 14 dá 70. 70 tira 70, preciso fazer conta? Não. 70 tira 70? Zero. Toda vez que uma conta de dividir chega no zero e não tem mais número para dividir, acabou. Deu certinho a conta, bateu, não sobrou nada. Então, em cada caixa que tinha lá na loja dos azulejos, tinha 65 azulejos dentro de cada caixa. Lembra que a gente sempre fala, vê a pergunta. A pergunta era, quantos azulejos vem em cada caixa? Vem 65 azulejos em cada caixa. Vocês viram que lá na frente estava falando que ele ia colocar 32 azulejos em cada fileira? A gente usou isso aonde? Não usamos ainda nessa questão. Provavelmente está na F. Vamos ver na F. Quantas fileiras de azulejo Antônio pode montar com a quantidade do item? Aí apareceu. Então, ele sabe que ele quer fazer, em cada fileira, ele quer colocar 32 azulejos. E ele vai ter 910 azulejos, não é? E aí, o que a gente faz? Que conta? Ele precisa montar fileiras. Cada fileira tem que ter 32 azulejos. Só que ele só tem 910 azulejos. E ele quer pegar esses azulejos, o total, e dividir em fileiras. Esta fileira vai ficar com 32, essa com 32, essa com 32, essa com 32. Imagina, quando eu tenho um total e eu quero saber quanto vai ter de cada parte, a gente faz conta de dividir. Toda vez que eu tenho um total e eu quero saber as partes, eu quero saber quantas fileiras são as partes, tá? Então, eu vou pegar 910
e dividir pela quantidade de azulejos que vai ter em cada fileira. Faço a mesma coisa. Então, em vez de fazer a tabuada do 14, você vai montar aí na sua casa a tabuada do 32, para resolver a questãozinha de 910 dividido por 32 e descobrir quantas fileiras ele vai conseguir fazer, ok? Se você vai ter que pegar, então, 910, que é o total de azulejos que ele tem, e dividir por 32, que é o número de azulejos que ele quer fazer por fileira, você vai descobrir quantas fileiras dá aqui. Quantas fileiras dá para ele fazer com 910 azulejos. Aí na G pergunta, se ele quiser completar mais 2 fileiras de azulejos, quantas caixas ele vai precisar comprar? Se cada fileira tem que ter 32 azulejos, ele quer fazer mais 2 fileiras, então eu vou multiplicar isso por 2. 32, que é o número de azulejos, por 2. Aí você vai fazer a continha aí para descobrir quantos azulejos a mais que ele precisa. Só que ele não quer saber quantos azulejos, ele quer saber quantas caixas. Bom, então aqui dá 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 64. Lembra que a gente sabia quantas quantos azulejos vem em cada caixa? A gente descobriu isso lá na letra E. Então, olha lá na letra E. Quantos azulejos tinha em cada caixa mesmo? Olhou lá? 65. Que a gente já fez as contas, que eu tive que apagar porque a minha lousa é pequenininha. Bom, então, se uma caixa vem 65 azulejos e ele precisa de 64 para fazer 2 fileiras, então quantas caixas ele tem que comprar? Uma. Na letra H, a compra do Antônio ficou em 12.500. Ele vai pagar de 2 formas. Na primeira forma, ele vai dar 1.550. Então, você vai pegar 12.500 e tirar 1.550 e descobrir quanto falta. O restante vai dividir em 25 parcelas. Então, você vai pegar quanto sobra e dividir em 25 parcelas para descobrir quanto é cada parcela. A outra forma que ele pode pagar é metade do valor da entrada e na outra metade em 10 vezes. Então, o que ele vai poder fazer? 12.500 dar a metade. Quanto é metade? Divide por 2, isso. Você vai descobrir quanto é metade. Então, esse resultado aqui vai ser o valor da primeira metade. E a outra metade que falta pagar? Ele vai dividir em 10 parcelas, tá? Então, você vai fazer essas duas contas. E depois descobrir qual é a forma melhor ou quanto vale cada parcela em cada caso. Quanto vai valer as parcelas aqui? Quanto vai valer as parcelas aqui? Ok? Tomara que tenha ajudado, pessoal. Beijos. Fica com Deus. And we're sleeping it off. We're sleeping